bom dia, que a paz esteja com todos. Espero que todos estejam bem. Estamos nessa manhã de segunda-feira. Estou ao vivo aqui pelo Facebook e também pelo Instagram. Nós vamos começar mais uma live. Antes de começarmos, eu já quero fazer essa oração e já colocar aqui o nome dessa live de hoje. Não há glória sem a cruz. Você que está ao vivo, tanto pelo Facebook também como pelo Instagram, você pode participar comigo, fazer já as tuas observações, não é isso? E participar ao vivo. Você vai estar comigo também. Depois você que vai estar também pelo YouTube, você pode participar comigo, tá bom? E já divulgar para outras pessoas. Vamos orar então? No nome de Jesus. Senhor, nós louvamos, nós glorificamos o teu nome, meu Pai, nessa manhã. Nos abençoa. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que vai estar participando dessa live. Que o Senhor possa abençoar cada uma, falar ao coração de cada uma, meu Pai. E que em tudo o teu nome seja glorificado. Desde já te agradecemos porque confiamos em ti. No nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Então, já pegue aí a tua Bíblia. Procure o Evangelho de Mateus. Procure o Evangelho de Mateus. Você que está comigo também pelo Instagram, já procure o Evangelho de Mateus. Nós vamos entender por que a cruz era tão necessária. Por que Jesus deixou bem claro que ele teria que ser crucificado. E nem mesmo aqueles que andavam com ele compreendiam isso. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Diz assim: Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, o Pedro, que andava com Jesus, e os demais discípulos também não compreendiam o que ele teria que fazer, o que seria necessário fazer. Então ele começou já, a partir de algum tempo, né, ele já estava sabendo que já estava chegando o final já da sua vida. Ele teria que fazer isso, né? E teria que ir para Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde ele seria crucificado. E no caminho para Jerusalém, ele já chamou a atenção de todos. Olha, vai acontecer isso e aquilo outro. Então Pedro chegou para ele: Não, Jesus, não precisa fazer isso não. Não precisa o Senhor morrer. Não, de maneira nenhuma. Aí ele repreendeu a Pedro, né? E o mais interessante é que no capítulo 16, no mesmo capítulo 16, no versículo 16, o apóstolo Pedro diz assim: Tu és o Cristo. Ele tem uma revelação de Deus, mas agora Jesus tem que repreender ele e dizer: Satanás, que me serve de escândalo. Então Satanás estava usando o próprio apóstolo Pedro para tentar desviar a atenção de Jesus para a sua obra que teria que ser feita. Mas nem mesmo os discípulos, nem mesmo os apóstolos que estavam com ele durante todo o seu ministério compreenderam aquela missão que ele teria que cumprir. Mas Satanás não foi só essa vez que ele tentou tirar a atenção de Jesus. Por muitas vezes, aqui no Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 4, procura aí, volte a algumas páginas aí. Capítulo 4, a partir do versículo 8. Você que está ao vivo comigo pode participar.
tá bom? Fazer o teu questionamento, você já pode também estar compartilhando com os seus amigos mais essa live, tá bom? Vamos lá. Capítulo 4, a partir do versículo 8. Presta atenção como Satanás, já há algum tempo, né? Aqui foi no início do ministério de Jesus. Nós estávamos falando no capítulo 16, já se aproximando o fim do ministério terreno, né? De Jesus Cristo. Mas aqui era no início. Então Satanás já quis atrapalhar aqui no início. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus, no versículo 8. Olha o que diz. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Mais uma vez ele fala para Satanás. Satanás usando Pedro agora, e aqui o próprio Satanás apareceu para Jesus. Ele passou alguns dias em jejum, em oração, no deserto, e aí apareceu, passou 40 dias no deserto, para aquela provação. E apareceu Satanás e disse para ele, olha, tudo isso eu te darei. Em outras palavras, não precisa ir para a cruz. Não precisa da crucificação. Há outro jeito, Jesus Cristo. Foi da mesma forma que ele usou Pedro para falar. Não, Jesus. Não precisa ir para a cruz, não. Olha, deve haver, Jesus, outra maneira. Não. A maneira era essa. Jesus sabia muito bem que a maneira que teria para a salvação da humanidade, a minha salvação, a tua salvação, seria ele ir para a cruz. E aí, você vai ver em alguns outros momentos, que nós vamos ler agora, ainda no Evangelho de Mateus, que em alguns momentos Jesus vai chamar a atenção mais uma vez, e parece que não entrava na cabeça deles. Aquela história da crucificação não entrava na cabeça deles. Vamos lá. Capítulo 17 agora do Evangelho de Mateus. Vamos ver mais algumas vezes que Jesus fala sobre isso. Capítulo 17, a partir do versículo 22, ainda no Evangelho de Mateus. Diz assim, ora, achando-lhe eles na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Lembra, né, que ele já tinha falado sobre a ressurreição. Ele falou, para que eu possa ressurgir dos mortos, eu tenho que morrer. Mas eles não compreendiam nem uma coisa nem outra. Nada de morrer. Mas Jesus sabia disso. E ele fala, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Então, mais uma vez, eles não compreenderam por que Jesus teria que morrer. Mas eles não, talvez eles nem ouviam o que Jesus falava no final. Pessoal, eu vou morrer, mas depois eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia, eu vou ser glorificado. Foi para isso que eu vim. Mas eles não compreendiam. Fica difícil de se compreender a obra de Jesus Cristo. É realmente difícil de se compreender. Alguns estudiosos dizem que nem mesmo os anjos compreenderam o que Jesus veio fazer. Somente ele e o Pai e o Espírito Santo estavam a par da situação. Nem mesmo Satanás compreendia porque Jesus teria que fazer isso. Ele tentou atrapalhar e falou, não, olha, eu já te dou tudo que você quer, eu já dou a você, não precisa você ir para a cruz. Ele falou, não, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ele usou aqui um texto lá de Deuteronômio, né, para ir contra o diabo, para se defender do diabo. Então, mais uma vez, ele fala para os discípulos que ele teria que morrer, no capítulo 17. Agora vamos para o capítulo 26. Capítulo 26, ainda do Evangelho de Mateus. Nós estamos saindo da Galileia, já estamos chegando já em Jerusalém. Em Jerusalém, que seria o cume da história, né? Onde tudo ia acontecer. Seria em Jerusalém. Capítulo 26, a partir do versículo 1. Mais uma vez, ele vai chamar a atenção.
E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte... Não, agora é capítulo 20, tá bom? Capítulo 20 a partir do versículo 17. Depois que nós vamos ler o capítulo 26. Ainda capítulo 20 agora, versículo 17. Ó, mais uma vez, ele vai falar a mesma coisa. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos. E no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Mais uma vez ele falou do mesmo assunto, e os discípulos não entrava na cabeça deles. O que era isso? Queria morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Eles não compreendiam nem uma coisa e nem outra. Por que ele teria que ser crucificado? Para que isso? Se Jesus era o Filho de Deus, ele não ia dominar Roma, ele não ia conquistar Roma e libertar o povo. Era dessa forma que eles compreendiam o Messias. Mas o Messias, esse Messias, o que nós servimos, Jesus Cristo, ele tinha uma missão. Ele deixou bem claro, aos poucos, né? E no capítulo 26 agora, ó, versículo 1, ainda do Evangelho de Mateus, mais uma vez ele vai chamar a atenção. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Preste atenção. Na Galiléia, ele já chamou a atenção. O apóstolo Pedro até que ficou meio que sem entender, os demais apóstolos. Em Jerusalém, ele já falou: olha, vai ser entregue, eu vou ser entregue aos principais sacerdotes, aos fariseus religiosos. Mas agora ele deixa bem claro quando seria. Seria na Páscoa. Pronto, agora ele já deixou bem claro que o cume da questão seria na Páscoa. E já estava próxima, já estava na semana da Páscoa. E aí ele vai chamar a atenção que ele teria que morrer. Então, essa seria a missão de Jesus. Mas ele fala também para os discípulos que também eles teriam também uma cruz. Cada um de nós temos também uma missão. E não podemos abrir mão dela, mesmo que seja árdua, né? Não há glória sem a cruz. A cruz, amados, ela é necessária. Capítulo 16. Volte aí no capítulo 16, no versículo 24. Porque ele vai falar agora para nós, para os discípulos, né? Ele vai falar, ó. Então disse Jesus aos seus discípulos, né? Os discípulos daquela época e para nós também que somos discípulos do Senhor. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Aqui já fala da renúncia. Você abrir mão. Não adianta você querer ser discípulo de Jesus Cristo sem a renúncia, sem deixar o pecado, sem deixar a prostituição, as bebidas, as drogas, sem deixar as coisas más que você sabe que só trazem danos. Então, vai ter que ter renúncia. Se você quiser seguir, se quiser ser um discípulo de Jesus, vai ter que fazer isso. E ele continua: renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, cada um também tem uma cruz. É necessário que você siga com Jesus na sua cruz. Mas agora você não vai ser crucificado nela, porque Jesus já foi crucificado no nosso lugar. Mas nós temos ainda que levar a nossa cruz. Ele termina dizendo: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mais uma vez, meu amigo, ele falou isso aí para aqueles apóstolos. Acho que um ficou olhando para o outro. Peraí, quer dizer que eu vou perder a vida para me ter a vida? E se eu tiver a vida, eu não vou ter a vida? Realmente não entrava na cabeça deles. Era muita coisa ao mesmo tempo. Jesus passou esses 3 anos ensinando aos seus discípulos, mas esses ensinamentos aqui já seriam já no final daquele curso que Jesus deu.
para os seus discípulos e apóstolos. Começou a falar sobre a cruz, sobre nascer de novo, que tem que morrer, que tem que renunciar. E aí eles não compreendiam nada disso. No Evangelho de João, procure aí, Evangelho de João, ó, capítulo 12, ele vai fazer tipo como se fosse uma parábola, vai fazer uma comparação, né? Ele fala aqui no capítulo 12, a partir do versículo 24, procure aí, Evangelho de João 12, 24, ele diz assim: na verdade, vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E ele fala da mesma forma, né, que ele falou no Evangelho de Mateus, ó: quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Pronto, então se você quer a vida eterna, você vai ter que renunciar. Ele começou a falar sobre isso, sobre renúncia. Primeiro sobre ele, né? Olha, o Filho do Homem vai ser entregue aos principais sacerdotes, às autoridades romanas, para ser crucificado. Não tem outro jeito. O apóstolo Pedro até quis falar contra. Não, Jesus, não precisa disso. Mas ele viu logo que não era Pedro, que o diabo, que foi no mesmo capítulo, né? Não sei se no mesmo episódio, ele vai falar que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus vai falar para ele: olha, Pedro, você foi usado pelo Espírito Santo para falar isso. E agora o Pedro é usado pelo diabo para tentar repreender Jesus. Não, Jesus, olha, não é necessário que o Senhor morra. Não é necessário que o Senhor seja crucificado. Não, deve haver outra forma aí. Talvez o Senhor esteja enganado. Aí Jesus teve que repreendê-lo. Não, Pedro, é isso mesmo. Vai ter que acontecer isso. E outra coisa, até vocês mesmos, se vocês querem realmente me seguir, vocês vão ter que renunciar. Vocês vão ter que perder as suas vidas para ganhar a vida. Se é isso realmente que vocês querem, se é a vida eterna que vocês querem, vocês vão ter que fazer isso. Então, da mesma forma, irmãos, você já pegou no arado, não vá pensar em voltar atrás. Tem que carregar a tua cruz, meu amigo. Ser crucificado nela é que você não vai, mas carregar a cruz nós temos que carregar sim. Enfrentar dificuldades, né? Da mesma forma que Jesus, ele enfrentou. Se fugirmos da dor que Deus pede para suportarmos, nós vamos morrer espiritualmente. Nós vamos morrer emocionalmente. Se a gente sair, se a gente, não quero mais. Eu pensava que era outra coisa. Eu pensava que seguir a Jesus, olha, era ter carro, era ter casa, está tudo bem. Não, nem sempre é assim, irmãos. Vai ter momentos difíceis que nós vamos passar. Se o próprio Jesus ele passou, se o próprio Jesus Cristo ele teve sim, não havia outra maneira. O diabo tentou até tirar a sua atenção. Olha, eu te dou tudo isso, não precisa ir para a cruz, basta que você se dobre diante de mim. Ele falou: não, Senhor, só vou me dobrar diante do Pai. Então só devemos nos dobrar, irmãos, diante de Deus. Então é isso que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, que há uma cruz. O apóstolo Paulo aqui, antes nós vamos ler o livro de Atos, procura aí, livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos 8, que vai falar exatamente sobre isso, ó. 8:32, Atos 8:32, diz assim, ó: e o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. O cordeiro é bobão. O carneirinho, ele não tem maldade. Você está ali com a faca no pescoço dele e ele acha que não está acontecendo nada. Foi dessa forma que Jesus ele foi levado, como um cordeiro, né? Uma ovelha para o matadouro, sem maldade nenhuma. Não abriu nem a sua boca. E é isso que ele quer nos ensinar. O apóstolo Paulo disse que é dessa forma também que a gente vive no meio das pessoas.
Você que hoje é como um cordeiro, né? Não tem mais maldade. Você não pode ter mais malícia, irmãos. Capítulo 8 aqui do Evangelho, não, capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 36, ó. Ele diz: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Pronto, da mesma forma que Jesus ele foi levado como ovelhas para o matadouro, pelo amor, por amor de Deus, por amarmos a Deus, é da mesma forma, figuradamente, né? Nós somos levados. As pessoas querem fazer você de bobo, porque você não tem mais maldade, não é isso? Nós não somos bobos. Agora não temos mais é malícia, não agirmos mais com malícia, com maldade. Nós somos hoje, como o apóstolo Paulo diz, somos como ovelhas para o matadouro, sem nenhuma maldade. Então, não queira você abandonar o barco, não queira você deixar a tua cruz. O profeta Jeremias, já falamos algumas vezes aqui, em alguns estudos sobre ele, a barra dele era tão pesada, o fardo dele era tão pesado no meio daquelas pessoas ingratas, aquelas pessoas cheias de pecado que ele conviveu. Eram reis, eram autoridades, eram soldados, eram autoridades religiosas, sacerdotes, todos corruptos, todos cheios de maldade. E o Jeremias vivendo no meio deles, pregando a verdade no meio deles. Teve um momento que ele mesmo quis desistir, mas não podemos desistir. Ele vai falar aqui, livro do profeta Jeremias, né? Capítulo 20, ó. A partir do versículo 8 e 9. Se você quiser grifar na tua Bíblia aí, grife. Livro do profeta Jeremias, capítulo 20, a partir do versículo 8. Diz assim: porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludíbrio todo dia. Então disse eu: já não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Ele queria, vou mais pregar não, meu amigo. Toda vez que eu prego, só acontece maldade, as pessoas me perseguem, como se eu fosse um criminoso, como se eu fosse um traidor do meu país, porque eu falo que a cidade vai ser destruída. Não, Deus, não vou mais falar do teu nome, não. Não, de maneira nenhuma. Mas o que acontecia? Mas isso foi no meu coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso mais. Então, quando ele achava que não ia falar, dava aquela coisa dentro dele. Fala, abre a tua boca aí. Não tem como. Você foi chamado para isso, Jeremias. Não tem outra alternativa para você. Essa é a tua cruz, Jeremias, que você vai carregar. E Jeremias falou a palavra, mas como o apóstolo Paulo também diz, na carta dele aos Coríntios, a primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 16, ele diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Olha aí, o apóstolo Paulo entendeu bem isso. Você acha que o apóstolo Paulo sofreu? Dizem os estudiosos, né? A tradição, que ele morreu decapitado em Roma. Depois de tanto sofrimento, preso, açoitado, apedrejado, foi tirado de uma cidade dentro de um balde, descendo aquelas muralhas para sobreviver. Então ele sofreu também. Mas ele entendia isso, olha, ai de mim se não pregar o evangelho, vai ser pior. Vai ser pior. Mas Paulo, você já está sofrendo. Mas Paulo, você já está sendo rejeitado pelos teus compatriotas. Ele falou, não interessa. Ai de mim se não pregar o evangelho. Então, ai de você se não pregar o evangelho. O diabo, amados, ele vai usar pessoas, até do teu convívio, para tirar você do evangelho, para que você desista de levar a tua cruz, porque não há glória sem a cruz. Não vai achar que você vai conquistar o reino dos céus sem a cruz. Não,
Ninguém conquista o reino dos céus sem a cruz. O próprio Jesus entendia isso. Eu vou ter que ser crucificado, pessoal. Não há outra maneira. Eu vou ser entregue pelos sacerdotes, pelas autoridades, para ser crucificado. Mas, ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. Pronto. Isso aí, parece que eles não ouviam essa última parte aí. Eles não prestavam atenção. Era uma coisa tão absurda. Era uma coisa tão fora da realidade que eles só entendiam até quando Jesus dizia que ia ser preso, ia ser morto. Pronto. Até aí eles ainda entendiam e replicavam, né? Mas ele falava no final: mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Então, o diabo sempre quis, amados, tirar o foco de Jesus. E quando ele estava na cruz, ele usou pessoas para falar assim: desce da cruz. Se você descer da cruz, nós cremos que você é o Filho de Deus. Para mais uma vez tirar Jesus da cruz. Aqui, para a gente finalizar, né? No Evangelho de Mateus, ó, no capítulo 27 já, no finalzinho já da história, Jesus já está na cruz. E o diabo fala: desce daí, desce da cruz, para mostrar para todos que você é o Filho de Deus. Aqui, Evangelho de Mateus 27, a partir do versículo 40. Ó. E dizendo: tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Mais uma vez, desce dessa cruz. Mas Jesus não poderia. Era daquela forma que teria que ser. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, como os escribas e anciãos e fariseus, todos os religiosos da época, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se és o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Pronto, só vamos crer se você descer da cruz. Ninguém ia crer, irmãos. Não era nada disso. Eles queriam apenas tirar o foco, humilhar Jesus Cristo, porque ele estava sendo crucificado. Loucura para os gregos, né? E um escárnio para Israel. Realmente, a cruz não dá para entender a cruz, amados. Não dá para entender o sacrifício de Jesus. Não dá para entender que agora, se você quer seguir a Jesus, ao invés de você ter a tua vida, vão tirar a tua vida. Não é fácil de se compreender, mas nós temos que olhar para o alto, né? Olhar para a vida eterna. Não ache que você vai conquistar a salvação sem a cruz. Então, eu quero finalizar aqui, ó, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? No capítulo 1, no versículo 18. Para muitos, amados, a cruz era motivo de vergonha, de derrota. Mas para Jesus era o quê? Era a vitória. A vitória do bem contra o mal. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Ele diz aqui, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Pronto. Então, as pessoas não querem ouvir sobre a cruz. Elas querem ouvir sobre as bênçãos de Deus. Elas querem ouvir sobre coisas, né, boas para elas. Nada de perder a sua vida. Nada de perder algo. Não, pastor, eu não quero perder. Eu quero é ganhar. Pronto. Então, se você quer ganhar a vida eterna, é necessário que você renuncie à tua vida de pecados e se converta ao Senhor Jesus. E você também, que há algum tempo estava carregando a tua cruz, como está já feito, né? Como Jesus nos ensinou, você estava carregando a tua cruz, mas com o tempo você saiu dos caminhos do Senhor. Já chegou a hora. Já chegou a hora, porque já estamos perto da volta de Jesus Cristo. Porque além de ser crucificado, de ressuscitar ao terceiro dia, ele também prometeu que iria voltar. E nós estamos esperando a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. É dessa forma que nós cremos. E se você não estiver na presença de Deus,
não vai acontecer nada. Você vai ficar aqui, né, para a grande tribulação. E aí já é outra história, já é outro estudo que vamos fazer aí no decorrer dos nossos dias. Todas as vezes que vamos fazer um estudo, nós vamos compreender também esses assuntos, tá bom? Eu quero orar por você que vai agora entregar a tua vida para Jesus. Você está ouvindo agora pelo Facebook, ao vivo, está ouvindo pelo Instagram, né? Ao vivo também, ou vai ouvir depois pelo YouTube. Aí você diz assim: pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Olha, agora eu compreendi que se eu quero a vida eterna, eu tenho que renunciar. É isso mesmo, então. Então você que vai entregar a vida para Jesus e também que vai voltar para os caminhos do Senhor, olha assim comigo: meu Deus, diga: meu Deus e meu Pai, nessa manhã eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Meu Pai, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca saia, pois eu recebo ao teu Filho Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Deixa eu orar pela tua vida. Deus, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, que nesse momento está entregando a vida ao Senhor, que também, meu Pai, está voltando para os teus caminhos, vai voltar para o convívio da igreja, para que possa estar junto de ti. Então nos abençoa, meu Pai, nos fortalece, meu Pai, fortalece essa pessoa que está comigo também, nessa live, que está levando a sua cruz está difícil de ser levada, de ser carregada, mas fortalece, meu Pai, a vida de cada um, e que no nosso meio, meu Pai, o teu nome, ele seja glorificado. Eu te agradeço desde já, meu Pai, no nome de Jesus, e que assim seja. Amém. Então nós estamos finalizando mais uma live, né? Já fiz essa oração já, em termos gerais. Você que está comigo sempre nessas lives, a próxima live vai ser sábado, também pela manhã, tá certo? Você que quer acompanhar comigo mais um estudo da palavra, sábado pela manhã, eu vou fazer mais uma live pelo Facebook, também pelo Instagram, e depois eu vou colocar, né, no decorrer da semana eu coloco também no YouTube. Tá bom então? Um abraço então e até lá. Deus te abençoe.